todos. Eu quero primeiro agradecer, dizer da satisfação de estar aqui com vocês, de poder discutir um assunto que eu acredito que é um pouco diferente para vocês, né? Eu vou sair um pouco do momento de vocês de discutir irrigação e fertirrigação, embora a gente vai exatamente considerar isso. A importância desse processo de irrigação e de fertirrigação na construção de uma matéria-prima de qualidade. E por que é que nós estamos preocupados com isso? E trazendo essa discussão aqui para vocês. Exatamente, essa figura, ela vai mostrar isso, né? O nosso grande objetivo é chegar aqui, é estar nesse quadrante de baixo. Enquanto nós estamos discutindo agora o que está aqui. Só que todos nós trabalhamos numa agroindústria, ou seja, somos produtores e trabalhamos para produzir matéria-prima para um cliente. Então, esse cliente ele precisa de processar para obter o lucro que nós almejamos. E esse lucro é o lucro que vai garantir a sustentabilidade econômica do nosso negócio. Então, eu não vou discutir irrigação e muito menos fertirrigação, porque não tenho conhecimento como os senhores para isso, mas a gente vai mostrar e tento convidá-los para a gente fazer um mergulho no que acontece quando esse procedimento é realizado e é bem desenvolvido. Então, a vida ela vai acontecer exatamente como um produto dessa reação, que é uma reação muito importante, conhecida de todos nós, porque nós sabemos que nós não temos habilidade para poder utilizar a energia do sol. Então, através de um processo chamado fotossíntese, que todos nós conhecemos, observem que esse momento só pode acontecer na presença da água. Então, a água ela é extremamente importante. A nossa reação básica, que é a reação de biossíntese, e é o que nos reúne aqui, todos nós estamos interessados nessa molécula aqui. Qual é a situação, então? Essa energia é captada, fixada através do CO2 para a produção dos açúcares, com a dependência direta da presença de nutrientes, além da participação ativa da água para que as reações aconteçam. E o que a planta faz? A planta usa os açúcares para rearranjar, também na presença de determinados nutrientes, para formar moléculas importantes como as proteínas. Porque para ela poder crescer, para ter a membrana da célula, para ter a estrutura da folha, do limbo foliar, do colmo, dos tecidos de armazenamento, tem que ter proteína. Se não tiver proteína, não tem a estrutura. Ela ainda transforma açúcares e gorduras em outras biomoléculas importantes, que a gente não vai falar. Ela usa parte da energia para respirar e para manter a sua vida. E, além disso, ela tem que se defender. Porque tudo para ela é muito difícil. Tem praga, tem doença, tem vento, tem seca, tem temperatura muito alta, temperatura muito baixa, tem outras adversidades. E, com isso, ela tem um balanço final que ela vai acumular e armazenar, que é o que nós estamos interessados, no processo de acumulação desses açúcares. Então, nós vamos ver que a cana ela é uma planta que, pela alta eficiência na produção, transporte, acumulação e armazenamento, ela é capaz de sintetizar a sacarose, aloca recursos, regula vias e ativa ou reprime genes, e isso daí acontece graças a essa reação, que é chamada de sinalização. O que é? Um açúcar se liga com uma proteína, dá um sinal, desenvolve uma cascata de transdução na planta e ela, então, responde. Como que ela responde? Ela responde com reações fisiológicas.
É que nem se eu der um beliscão no braço do Marco aqui, ele vai gritar, vai me dar um tapa, vai mandar eu ir embora. A planta também reage. E essas reações, elas estão ligadas a várias classes de genes, diversas delas. Desde o momento de produzir, de sintetizar, de metabolizar, uma das importantes que eu selecionei é a resposta aos estresses. Exatamente porque se tem muita água ou pouca água, a resposta dela, ou muito nutriente ou pouco nutriente, ela vai responder. Essa resposta ela está diretamente ligada a vários fatores que interferem. Como foi falado pelo Hélio e pelo Bernardo, essa reação ela pode ser indireta, direta, mas os processos vão ser afetados. Então, vejam a água no solo. A linha cheia, ela mostra uma ação direta. Então, a água no solo, a liberação de água, ela vai afetar praticamente todos os processos fisiológicos ligados com a produção, assim como os minerais do solo. Então, nesse caso, nós vamos perceber que esse processo, ele depende dos fatores ambientais, esses fatores regulam a expressão dos genes, que afetam diretamente a eficiência da fábrica, que é quem produz o açúcar, a eficiência da fotossíntese, está sob ação hormonal, afeta o desenvolvimento da planta, que se defende e que vai definir produtividade e qualidade. Então, tudo isso acaba falando uma língua só. Todos nós estamos ligados quando falamos em produtividade e qualidade. Então, o que é esse estresse? Nós temos duas definições. O Larcher, ele diz que é um desvio na condição ótima para a vida, no caso da planta, que induz a mudanças e respostas nos níveis funcionais, e que podem ser reversíveis ou não. E o Thais Eiger, ele tem uma definição muito parecida, que eu particularmente acho que é muito importante para todos nós, que ele diz que é um fator externo que exerce uma influência desvantajosa e que leva a mudanças e respostas. Ora, toda vez que a planta, no caso a cana, toda vez que ela tem que mudar, toda vez que ela tem que responder, ela usa uma moeda, que é o açúcar. E nós estamos perdendo. Então, toda vez que a gente obrigar a planta a ter uma reação, ela vai ter, mas você vai pagar a conta com o açúcar acumulado. Então, esses estresses, eles promovem amplas respostas, desde alterações na expressão do gene, influência no metabolismo, mas eu coloquei aqui em vermelho, ó, mudanças. E essas mudanças afetam o quê? A taxa de crescimento, a produção quantitativa, e daí explica o que muitas vezes, o que o Hélio acabou de mostrar. Eu conheço essa região ali da Bahia, de Porto Seguro, e é bem isso. Eu fui lá para aplicar maturador, eu falei, cadê a cana? Como é que eu aplico maturador numa cana de 27 toneladas por hectare? A cana parecia um lápis, né? E a produção qualitativa, nós não podemos esquecer disso. E eu vou falar do qualitativo. Então, esses estresses, nós estamos chamando a atenção aqui da água e dos minerais, eles podem ser bióticos e abióticos. Então, esses estresses, que estão muito bem classificados, eles podem resultar em redução da produtividade, que pode variar de 65% a 87%. Então, essa redução na produtividade, ela é uma resposta da planta, dependendo do nível de excesso ou de déficit, nessa condição, tanto física quanto química. Porque ela, como um ser vivo, ela precisa dos dois. Aquilo que limitar a vida dela é onde vai acontecer o problema. Nesse caso, ou o excesso ou a falta. Então, a drenagem e a irrigação, ou a fertirrigação, elas são exatamente essa tecnologia que vocês estão discutindo aqui para restringir o estresse. O que a gente vai fazer, na verdade, é exatamente isso. É diminuir o impacto sobre a produtividade. A atividade de qualquer tecido, então, da planta, ela está intimamente relacionada com o quê? Com o nível de hidratação.
A cana tem que ter, no mínimo, 70% de umidade. Sem uma umidade de 70%, não há reação bioquímica, não há reação fisiológica. E, por isso, eu não posso produzir matéria-prima de qualidade. Nós vamos ver. Então, os processos fisiológicos de produção da cana, a gente já aprendeu isso a longa data, eles estão relacionados aqui, ó, nesse ciclo, que a gente conhece muito bem. E eu tomo a liberdade de acrescentar aqui 2 momentos que hoje são super importantes na construção da qualidade. E gostaria de lembrar que a gente tem demandas diferentes em cada uma dessas etapas biológicas para a planta. Quer dizer, aquele ponto crítico para cada uma dessas etapas é diferente. E a gente gostaria de chamar a atenção para a maturação, quando nós vamos restringir água para favorecer o processo. O que a indústria precisa, então? Matéria-prima de qualidade. Essa matéria-prima, ela vai alicerçar o funcionamento do processo, que é eficiência e rendimento. A agroindústria, ela tem o objetivo de produzir o quê? Produto de qualidade com baixo custo. Mas a nossa base é a mesma, eficiência e rendimento. O que é rendimento? É quanto de açúcar ou de álcool nós conseguimos produzir por tonelada. O que é eficiência? É o que nós produzimos em relação a um referencial. Então, quando a gente produz com qualidade, nós sabemos que eu vou ter uma relação da agrícola com a indústria, e quando essa relação acontece, ocorrem perdas, ocorrem prejuízos que levam a uma diminuição de eficiência e mudança no custo, que afeta o desenvolvimento e o êxito das empresas. Então, na verdade, esse modelo, ele é um modelo que joga para o ideal que a gente está buscando. Aqui tem um dado publicado aí, da usina Coruripe. O que nós vamos ver num biplot como esse? O nosso ideal está aqui, ó. Eu quero produzir matéria-prima aqui, ou seja, eu quero um alto ATR, mas eu quero também uma alta produtividade. Por que a gente busca aqui? E esse é o nosso ideal quando a gente trabalha com qualidade. Exatamente porque essa matéria-prima, ela vai afetar o processamento industrial. E se nós temos uma região onde a interação entre a agrícola e a indústria são fundamentais, quanto maior for a recuperação industrial da matéria-prima, então, se eu tenho uma matéria-prima aqui, produzida aqui, com baixo ATR e com baixa produtividade, o custo e o envolvimento com a produção é muito diferente do que nós estarmos trabalhando ali. Ou mesmo se eu pego essa isoquanta aqui e aqui, eu tenho condições diferentes. Então, na verdade, os parâmetros que a gente sempre avalia, até pouco tempo, eram parâmetros convencionais. POL, pureza, açúcares redutores, acidez e o pH. Hoje, a gente trabalha diferente. Hoje, a gente busca essa cana. Só que essa cana não existe. O que falta, então, observar, além do que já foi relatado pelo Hélio, pelo Bernardo e pelos que me precederam ontem, é exatamente isso, que essa cana, ela é uma cana do Google. Por quê? Porque a cana real é essa daqui, ó. Ela é uma cana que apresenta eventos fisiológicos, ela tem que estar madura, e eu não estou falando de maturação, de aplicar um determinado, ou fazer uma conduta e aumentar um ponto de POL. Não é isso, não. 2, 3, não é nada disso. Cana sadia, cana fresca e cana limpa. O que nós estamos falando é disso, ó. Esses eventos, eles são eventos que mexem com a fisiologia da planta e, portanto, com a qualidade da matéria-prima produzida. Cana madura, nós estamos falando de fenóis, de ácidos orgânicos, açúcares redutores e amido, que vão afetar completamente a qualidade da matéria-prima processada e, portanto, os processos e os produtos. Cana sadia, presença de praga e doença. Cana fresca, corte e processamento. A cana, muitas vezes, ela é colhida rapidamente, carregada, mas o caminhão fica no pátio lá 8, 10, 12 horas, com problemas.
e cana limpa. A presença das impurezas minerais e vegetais que hoje mudaram completamente a característica da matéria-prima processada. Então, nesse caso, eu sei que todo mundo sabe, mas não custa lembrar, o que é a cana? É o caldo mais os sólidos solúveis. O que é o caldo? É a água mais os sólidos, sendo que o insolúvel é a fibra e o solúvel é o brix. Então, veja, se a gente chamar isso aqui de cana, a água mais o brix mais a fibra. Se eu totalizo isso para 100, 100 é o quê? A água, porcentagem de umidade, mais o brix mais a fibra. Cana 100%, então são as fibras, o caldo, sólidos solúveis, que é o açúcar e o não açúcar, os açúcares, sacarose, glicose e frutose, e os não açúcares orgânicos e inorgânicos. Hoje, nós estamos exatamente lidando com o que não é açúcar. A nossa preocupação hoje no processamento já não é mais, então, sacarose, glicose e frutose são os açúcares, solúvel é o brix, glicose e frutose são os redutores. Os não açúcares, que são os orgânicos e os inorgânicos, são hoje a maior dificuldade quando a gente fala na produção com qualidade. Lembrando que quando nós juntamos sacarose com glicose e frutose, nós temos o açúcar redutor total. Esse daqui é um parâmetro técnico, muito diferente do ATR, que é aquilo que é calculado através do PCTS, e que não é um parâmetro de qualidade. Então, falando em termos de qualidade, nós vamos falar de ART. Então, o que é a cana? É fibra mais o caldo, que é água mais açúcar, os sólidos, açúcares, sacarose, glicose e frutose, e os não açúcares, que estão aqui em verde e em vermelho, que vão ser a base da nossa discussão. É aí que mora o perigo hoje, quando a gente fala de produção com qualidade. A gente não tem mais dificuldade de trabalhar na produção de açúcar. Hoje, a nossa dificuldade é evitar os interferentes ou as impurezas. Então, isso daqui é um indicador de qualidade, e veja que ele é muito diferente daquilo que a gente trabalhava em épocas passadas, porque hoje nós temos que colocar aqui o ácido aconítico, que é quando a Rafaela enche lá a planta de vinhaça e ela reage. Então, a Rafaela falou bonitinho ontem, mas hoje eu vou mostrar isso aqui, ó. O amido, a destrana, né? As impurezas minerais e vegetais. Então, isso hoje tem que fazer parte do nosso cardápio, tem que fazer parte do menu da usina, né? Eu não posso mais trabalhar. E essa maturação adequada, ela depende de todo o planejamento, que a gente já conhece, das variedades, das características de cada variedade, respondendo a produtos e processos, mas principalmente a presença de tecidos imaturos, que vai promover uma dificuldade ou um estímulo para esse manejo racional, para mudanças fisiológicas, minimizando o efeito adverso dos tecidos, dos tecidos imaturos, na presença de ácidos orgânicos e de biomoléculas. É aqui que está o problema. Então, quando a gente conhece essa figura, que é clássica da maturação, nós estamos preocupados com esse triângulo aqui da ponta. É aqui que está o nosso maior problema. É aqui que moram as dificuldades. Então, a hora que o tecido, o internode está imaturo, vejam que tem um sistema repressor que faz com que toda a sacarose, que é quebrada em hexose, depois é fosfatada e entra no vacúolo, ela é quebrada. Aqui, ó, ela é quebrada através da síntese de uma invertase ácida, ela é devolvida e volta a alimentar um dreno da planta, que é uma área de crescimento. Quando ele entra em maturação, veja que esse sistema repressor ele é bloqueado para que a sacarose entre e se deposite aqui dentro. Então, muita coisa muda, além da sacarose estar ali depositada. E qual é a situação? Quando a irrigação ou a fertirrigação favorece o desenvolvimento vegetativo da planta, o que vai acontecer? Nós temos um estímulo para que essa cana se desenvolva, cresça mais, eu posso ter mais toneladas por hectare,
mas o risco de ter uma cana imatura, e principalmente com a presença de pontas. As pontas são exatamente, ali estão os principais precursores que a gente chamou a atenção. Os ácidos orgânicos, os açúcares redutores, os fenóis e os polissacarídeos. Então, ali eu começo a desconstruir a qualidade para o processamento industrial. Os ácidos, eles são vários, né? E eles têm um comportamento durante o desenvolvimento vegetativo, tem uma correlação do ácido aconítico com o potássio, e é isso que eu vou colocar agora, né? Na maturação, ele é baixo, por isso sugere o emprego de produtos. Mas olha aqui, ó, olha o comportamento. Esse é um trabalho da Celestine Mirtil, publicado na STAB. Ela mostra que uma cana jovem, em desenvolvimento vegetativo, à medida que ela vai se desenvolvendo, o teor de ácidos orgânicos vai diminuindo. E quando ela entra na fase de maturação, ela vai atingir valores de 5 miligramas. Por que isso é importante? É importante por isso, ó, porque ele está principalmente na ponta, então é muito importante que a gente faça o manejo da colheita para poder diminuir a ponta e diminuir o teor de ácidos. Ele tem uma relação com o fósforo, vai reagir com o ácido fosfórico, e vai produzir um efeito negativo no processo de produção, para açúcar e para etanol. Da onde que vem isso? Vem daqui, ó. Aqui é um trabalho do Larrarondo, que está publicado, mostrando que nas pontas nós temos uma grande concentração, e nas folhas, uma grande concentração de componentes ácidos, cloretos, sulfatos, que descaracterizam o processo. Olha o que eu estou falando. Quando a gente vai produzir etanol, a gente faz uma clarificação do caldo com pH 6. O pH da cana que a gente colhe é de 5,3, 5,4, até 5,5. Então, eu vou subir o pH para 6. Olha o que vai acontecer. Isso aqui é quanto de cal nós vamos utilizar para neutralizar isso. Quando eu tenho ácido fosfórico, eu gasto aproximadamente 4 ml. Quando tem o ácido aconítico, que é o ácido orgânico produzido a mais por conta, por exemplo, da presença do potássio, olha para quanto que vai para 29. Então, de 4 para 29, esse material está sobrando. Eu estou gastando a mais, eu aumento o custo de produção, e ele tem um efeito negativo, no caso, sobre a levedura, porque ele impermeabiliza a parede da levedura e dificulta a fermentação. E se eu produzir açúcar? O pH é 7. Então, olha aqui, para açúcar o pH é 7. Então, só para neutralizar o ácido fosfórico, eu gasto 19. Se tiver o ácido aconítico, ele já vai para 38. Mas o ácido aconítico reage com o ácido fosfórico. E olha o que vai acontecer. Eu vou gastar 55 ml. Na verdade, a reação aconteceu aqui, ó. Essa diferença aqui, ó, de 19 para 55, é cálcio que sobra, que não vai ter uma finalidade, para que eu consiga fazer o processo industrial. Então, veja, esses ácidos, eles reagem, e qual que é o problema? Vai formar uma substância incrustante, que vai ficar depositada nos trocadores de calor. Então, vai aparecer como incrustante lá na indústria, nos evaporadores, e, principalmente, vão causar problemas no processo produtivo. Outro ponto, ácido aconítico, ele foi dosado aqui tanto pelo CTC quanto pela Fermentec, e está claro que aqui, ó, o colmo tem 82 de oxálico, a ponta tem 450. O aconítico, 374, na ponta tem 3.500. Então, é isso que nós estamos falando. Então, muito cuidado com a fertirrigação, porque nós podemos estar ganhando de um lado e comprometendo do outro. Esse é o grande problema. Quanto mais lactato no caldo, maior a impureza no caldo clarificado. Quanto mais lactato no primário, maior a cor. Então, se eu estou produzindo açúcar do tipo VHP, além de detonar o processo industrial, eu vou detonar a qualidade do açúcar que eu estou produzindo. Redutores, a mesma coisa. Quando eu estimulo, pela irrigação ou pela fertirrigação, quando eu estimulo o desenvolvimento vegetativo,
Sacarose não é redutor, os redutores são glicose e frutose. Aonde que eles vão aparecer? Eles variam de 0,3 a 2, na ponta, em tecidos de crescimento e elevadas concentrações em canas imaturas. Então, o que nós vamos ver? Canas imaturas com elevado brocada, bisada. O que vai acontecer aqui? Reações de escurecimento, reações de Maillard, consequência, destruição de açúcar, formação de cor e inibição da fermentação. Então, eu estou estimulando a planta a se desenvolver, mas a hora que essa cana chega na indústria, é um problema. Eu tenho uma dificuldade enorme lá dentro. Quanto mais glicose e frutose, maior a cor. Quanto mais glicose e frutose no primário, maior a cor do VHP, do mesmo modo. Então, são problemas provocados na qualidade da matéria-prima, em detrimento de uma operação importante. O acréscimo de 1 ponto por Brix de glicose e frutose aumenta de 557 unidades de cor no clarificado e de 68 a cor do açúcar VHP. Então, isso já está quantificado. A gente pode fazer esse paralelo. Os fenóis, vários compostos que apresentam, do mesmo modo, um comportamento varietal, aumentando com a idade, estão nas pontas, ou em cana atacada por praga, por doença, né, que vão ser precursores de compostos coloridos e inibir a fermentação. Então, a cana ela tem uma quantidade pequena no caldo, aumenta muito na bainha e na folha, e também no palmito. Então, veja, quando eu aumento o desenvolvimento vegetativo, eu contribuo para a formação de fenol. Se eu aumentar muito, aqui de 80 a gente jogou para 120, olha o que acontece no caldo icunza, no caldo misto. E a gente depois não consegue tirar isso no clarificado. Não há tecnologia dentro da fábrica para poder diminuir esses valores mais elevados. Não há. Então, quanto mais fenol, mais cor do açúcar. E por que isso acontece? Está aqui, ó. A planta tem uma enzima chamada polifenol oxidase, que é essa PPO, que ela vai juntar esses monofenóis em polifenóis. E a cor vai escurecer daqui para lá. Por que isso acontece? Na planta, olha aqui, ó, aqui é uma célula da planta. Então, o fenol está aqui dentro do vacúolo. A polifenol está aqui no citoplasma. Quando a gente extrai, ou pela moenda ou pelo difusor, tanto faz, eu coloco os dois em contato na presença de oxigênio. Olha o que vai acontecer. Forma a cor. Então, é por isso a gente tem moenda e difusor com ferro. Não tem de plástico, de vidro, tem de ferro. Então, isso vai acontecer. Destruiu a célula, ela vai escurecer. Na produção de açúcar e álcool, olha o que nós vamos ter. Nós vamos ter extração com reação entre o fenol e o ferro, formando compostos coloridos. Temos a presença de aminas, que são produtos nitrogenados. Formação de substâncias indesejáveis, que são das reações. Na clarificação, a remoção é parcial. E vai haver inibição de micro-organismos fermentadores. Então, a levedura é ruim para açúcar e é ruim para álcool também. O amido, ele também tem um comportamento com variedade, é menor no desenvolvimento vegetativo, aumenta na maturação e em condição de estresse. De novo, ó, irrigação, principalmente na presença do potássio. E está onde? Está na ponta de novo. Por isso que eu chamei a atenção da ponta. Nossos problemas estão na ponta, né? Então, olha aqui, ó, folha, comparado com colmo, olha aqui, ó, tem amido? Tem, mas a gente tem muito pouco no colmo. Quando aumenta na folha, tem problema. O que ele faz? Aumenta a viscosidade, dificulta a clarificação e prejudica a cristalização, que é a produção de açúcar. É a recuperação da sacarose na forma de açúcar. Então, eu posso diminuir? Posso, de uma maneira mecânica ou com enzima. Qual que é o problema? O custo, que é alto, e o outro problema grave é a presença do resíduo da enzima. Então, a amilase, ela é uma amilase que destrói amido, seja na cana ou no biscoito, no chocolate, na bala, no chiclete. Se ficar resíduo, ela pode ter um problema no produto final. E daí é uma dificuldade maior.
Outro ponto é a concentração desse amido nas diferentes camadas do cristal. Então, quando o cliente compra um produto que tem amido, ele pode ter problema, porque isso, na hora de fazer a Coca-Cola, o alimento, o chiclete, a bala, o medicamento, ele pode estar presente. Ele está desde o filme de mel até no núcleo central. Então, a dificuldade é muito grande de separar isso na indústria. As perdas, elas são perdas variadas na indústria, né? E outro ponto é a cana sadia. Aqui, eu vou mostrar um exemplo para vocês. A gente tem um número grande de insetos pragas que causam problema na cana-de-açúcar. Dentre eles, a broca é uma conhecida de todos nós, né? E ela provoca essas perdas que a gente comentou, né? Primeiro, ela transforma os açúcares em fenóis, e esses fenóis, eles são produtos de defesa, mas eles trazem um problema, em decorrência do dano. Outro ponto, brotações laterais que vão aumentar a concentração de impurezas, que é outro problema. E tombamento, enraizamento e aumentar a impureza mineral. Então, o problema da broca não é só o dano que ela promove no colmo. A gente obrigatoriamente tem que olhar para cá, porque tudo isso vai ter impacto dentro da fábrica, né? Quando a gente olha, não tem dúvida qual que é a cana comprometida. Esse dano, ele começa como um dano econômico e avança para a redução da produtividade, qualidade que é comprometida, a longevidade do canavial e chega na indústria. Então, veja que o dano é muito maior do que aquele que a gente avalia quando faz um trabalho de broca. Aumentou broca, diminui o rendimento em açúcar. Aumentou broca, aumenta o número de bastonetes que contaminam. Esse bastonete aumenta a acidez do vinho, que faz o rendimento cair. Então, olha esse rendimento de 90%, ele cai para próximo de 40%. É um rendimento na indústria, mas como uma consequência da qualidade da matéria-prima. Essa mão gorda aqui é a minha, ó. Isso aqui é uma floculação provocada pela presença da broca. E aqui, ó, outro problema, que a gente não está medindo nas indústrias. Quando a broca entra, a gente tem uma contaminação e uma produção de ácido lático. Esse ácido lático, nesses níveis, ele compromete aquela fermentação que vocês viram. A gente fez um trabalho mostrando isso. Ó. Quando o teor é menor que 300, eu tenho uma fermentação excelente. De 300 a 500 é boa, de 600 a 1.200 é regular, mas olha aqui, ó, nesses níveis ela é preocupante ou muito ruim, que é o que a gente viu aqui, ó, 1.400, 1.300, 1.100. Então, eu não consigo ter uma fermentação legal. Outro ponto, esse trabalho Stupiella acompanhou em usina e fez um paralelo do ácido lático à destrana. Quanto maior a presença do ácido lático, que é o que está em verdinho claro, a destrana acompanha junto. Gente, destrana não está em cana sadia. Destrana está em cana contaminada. Ela não é um produto da cana, ela é um produto da contaminação. A custa de quê? De sacarose. Cada molécula de destrana é produzida a partir de uma sacarose. Eu estou perdendo. Então, aqui é um trabalho feito pelo Panucci, em Piracicaba. Esse trabalho é muito legal. Ele fez, estudando doses de adubação nitrogenada, em diferentes épocas, com irrigação e sem irrigação. E o que ele observou aqui? Ó? Esse daqui é o desdobramento do número de orifícios provocados pela broca na cana. Olha aqui, ó. Adubação nitrogenada em irrigação é significativamente diferente quando não irriga e quando não dá nitrogênio. Quando ele comparou o número de internódios com sintoma de podridão, mesma coisa. A diferença é na irrigação e na concentração de nitrogênio, favorável. Quando ele analisa a produtividade média dos colmos, olha o que acontece. Sempre favorável para a adubação com a presença de irrigação. Quando ele analisa agora a POL, né, que é a porcentagem de açúcar, ó, não é significativo. Não é significativo. Quando ele analisa a produtividade média de açúcar,
aqui por hectare, nós vamos ver que é significativo. E quando a gente analisa o açúcar total recuperável, não é significativo. Ou seja, nem sempre que eu estou produzindo toneladas por hectare, eu estou produzindo uma matéria-prima de qualidade, como ele falou do solo. Isso não é verdadeiro. Então, tem que tomar cuidado com isso. Outro ponto, a gente fez assim, ó. A gente foi numa usina, que no caso é a usina São Martinho. A gente queria avaliar o efeito da broca e o efeito da cigarrinha. Porque uma é ruim e a outra é muito ruim. Então, será que quando aconteceu o ruim com o muito ruim, fica mais pior de ruim? Né? Essa era a pergunta. E, por isso, a gente não usou nenhum produto para controlar. Aqui não tem controle. Eu estou só estudando o que o bicho fez. Só isso. Então, por quê? Eu tenho para a cigarrinha um período que está aqui marcado em vermelho, e a broca eu tenho ela o ano inteiro. Ou seja, dá para brincar à vontade. Foi o que a gente fez, foi o Rossato, acho que todo mundo conhece o Rossato, foi nosso orientado. A gente fez isso no mestrado e no doutorado, é um trabalho muito bonito. A usina construiu essas gaiolas para nós, para que ela levasse a cana até o ponto de colheita. A gaiola era imensa. Né? Tem uma foto minha ali perto, eu não vou mostrar, vocês vão pensar que eu sou pequena e eu não sou. Né? Então, ela deixava passar tudo, menos a praga. Passava água, vento, tudo, menos a praga. E a gente, todo dia, ia lá para ver. Então, o que a gente estudou? A cana do lado de fora e do lado de dentro, tem testemunha dentro e fora. Então, o que a gente fez? A gente inoculou a cigarrinha dentro, inoculou a broca dentro. E acompanhou broca, cigarrinha e broca mais cigarrinha. Isso foi acompanhado todo santo dia, sábado, domingo, Natal, Carnaval, todos os dias. Porque os adultos da cigarrinha eram mortos, que a gente não queria, né? E aqui, do lado de dentro e do lado de fora. Então, olha aqui, ó, aqui tonelada de pó por hectare. 12 contra 10 de broca, 8 de cigarrinha e 6,9 de cigarrinha com broca. Então, nós tivemos a infestação conjunta, uma queda de 45% em toneladas de pó por hectare. Quando a gente analisou o caldo original, que a gente queria analisar o parâmetro agrícola e industrial, o agrícola eu não estou mostrando, tem a tese, se alguém tiver interesse, depois eu posso mandar. Olha a cor do caldo. A testemunha, 5.000, a broca, 7.000, a cigarrinha, 6.000, e a cigarrinha com broca, 9.900, quase 10.000 de cor, o dobro. Quando eu analiso o fenol, 347 para 450. Então, está aqui a curva mostrando o que acontecia. Aqui, a testemunha, a cor do caldo, aqui, broca com cigarrinha. Não precisa nem equipamento para ver, né? Quando eu analiso fenol, aqui no caldo clarificado, a mesma situação. Então, nós vamos ver que a presença leva a uma reação de Maillard, aumentando a cor de modo significativo. Né? Quando eu analiso o açúcar produzido, teor de amido, compostos fenólicos e cor, nós temos uma variação com broca mais cigarrinha de um aumento de 29%. Então, isso é um impacto na qualidade da matéria-prima e no produto final. Né? E a gente trabalha num laboratório que a gente faz açúcar e álcool até o fim. Então, aqui, ó, quando eu tenho uma infestação de broca com um índice de infestação de 1%, eu aumento em 3,66 unidades de cor. Quando eu tenho uma ninfa por metro por dia, eu aumento 40 unidades. Esse é o impacto sobre a qualidade da matéria-prima. Né? Então, analisando produtividade de açúcar e de etanol, 10 toneladas de açúcar contra 5,6 cigarrinha com broca. Produtividade de etanol, 6,3 para 3,3. Então, nós vimos que a broca ela traz um dano de 16%, a cigarrinha, 28%, e juntas elas promovem um dano de 45%. Ou seja, não há sinergia entre as pragas, não há. A perda, então, ela é dessa ordem, né? 0,7
para a broca, 6,15 para a cigarrinha, 6,47 para a broca mais cigarrinha. Quando a gente fala de cigarrinha, todo mundo já conhece isso, eu quero parar nesse slide, produtividade em ATR, há uma diferença extremamente significativa, uma vez que irrigação e fertirrigação favorecem, para a gente ver que há uma diferença para meia ninfa, falar, não precisa de se preocupar, presta atenção nisso. Eu estou com um dado aqui, ó, que é o ATR acumulado de março. Olha aqui a diferença de uma para outra. Com meia ninfa comprometendo a matéria-prima. A diferença é de R$ 2.677. Quando eu tenho de meio a 2,5, a nossa diferença é de R$ 3.159. Veja que é com uma faixa que muitas vezes o pessoal fala, está abaixo do nível de dano. Está abaixo do nível de dano agronômico. Quando você considera a matéria-prima para a produção industrial, não está. Então, isso tem que ser considerado. Se a gente considerar os colmos combinados, quanto que chega na usina? Não sei. 5, 10, 15, 20, 60%. Nós vamos perceber que essa mistura de colmos, ela promove uma redução no BRICS, uma redução na POL, uma redução na pureza, uma redução no ART, um aumento no açúcar redutor e compromete o caldo, e quanto mais fenol, maior a infestação, mais fenol. Então, isso comprometendo a matéria-prima. Aqui nós vamos pular. Olha a diferença na concentração de álcool no vinho, que é o nosso produto final, que vai impactar na vinhaça depois. Então, se eu tenho um vinho com mais álcool, eu vou ter menos vinhaça, né? Aqui o teor alcoólico, eu tenho uma queda de 13%, e quando eu considero ciclos fermentativos, olha o que acontece com a viabilidade do fermento. Ele cai significativamente. Então, para mostrar o seguinte, que quando nós temos esses problemas, olha aqui, ó o açúcar, a mesma situação. Quando eu tenho o açúcar da testemunha, 14,9 de infestação de broca, 9,2 de ninfa e a combinação. Olha a diferença de cor do açúcar. Então, esse problema, ele é um problema de qualidade. Ele é um problema nosso. Que perdas que ele está levando? Cor do açúcar, aumento de cor, eficiência fermentativa é inibida, e se você produzir levedura seca, se a sua usina vende levedura seca, você não vai produzir porque você não vai ter. Então, é muito complicado isso, e nós gostaríamos, então, de dizer que eu agradeço aqui a atenção de vocês. A gente tem uma colocação com impurezas, com cana limpa, e, principalmente, a questão dos nutrientes com relação à fermentação, que ela promove um dano muito significativo, exatamente sobre a constituição dos produtos que compõem o álcool destilado, mas principalmente a levedura que está ali dentro. Ela sofre modificações e não consegue mais fermentar. Então, para que a gente tenha produção com qualidade, a gente precisa de fazer o quê? A gente precisa de observar o material que eu estou produzindo, que é o nosso grande objetivo, em toneladas por hectare, e com uma concentração de açúcar, mas, principalmente, a gente precisa de observar quanto de impurezas, do ponto de vista dos produtos não desejados, que nós estamos mandando para a indústria, que é o nosso parceiro. Então, a agrícola produz matéria-prima, mas a indústria processa e vende. Então, se eu quero ter uma indústria equilibrada, onde agrícola e indústria, compõem um sistema de produção sustentável, nós temos que minimizar problemas para evitar que esse tipo de dano aconteça. Porque isso tem solução dentro da indústria? Tem. A indústria sabe resolver muitos desses problemas com custo, usando insumos, usando produtos, com retrabalho, aumentando o tempo de processamento, e isso diminui, então, a rentabilidade, porque aumenta o custo. Pessoal, eu agradeço pela atenção, eu sei que é uma área muito diferente, né? E eu me sinto assim um pouco, meio até fora do script, mas acho que é importante para vocês verem
como que o trabalho competente do agrônomo ele pode contribuir de modo extremamente significativo para que o setor cresça, que acho que o objetivo é esse, né? A gente não quer que aumente a área de cana plantada, a gente não quer que aumente a toneladas por hectare. A gente deseja que haja uma produção de cana de qualidade para que o outro setor que é responsável, que é o nosso parceiro, ele também tenha condição de trabalhar com isso, né? Eu agradeço e me coloco à disposição. Obrigada. Muito obrigado, professora Márcia. Muito obrigado.